Uma refeição que deveria ser calorosa transformou-se na humilhação de uma esposa quando o seu marido, com total naturalidade, serviu os melhores bocados à amante, enquanto lhe espetava friamente. Tu só mereces as sobras. Mas apenas 10 minutos depois, a porta abriu-se de repente. O homem mais poderoso de Lisboa, que era também o seu pai, apareceu cancelando um contrato multimilionário e deixando os dois traidores pálidos e sem palavras. O crepitar do azeite virgem extra soava alegre na frigideira de ferro, trazendo consigo o aroma intenso do alho que impregnava a pequena cozinha. Helena Macedo mexia com destreza uns medalhões de lombo de novilho que já alouram, cobrindo-os com um molho brilhante e sedutor de vinho da Madeira. Aquele aroma quente e profundo parecia ser a única coisa capaz de dissipar o ambiente gélido e o silêncio sepulcral daquele luxuoso apartamento no coração do bairro de Belém. Se você está assistindo a este vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo a minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. No centro da movimentada Lisboa, 3 anos de casamento haviam-na habituado ao silêncio. João Antunes, o seu marido, era um homem dedicado ao trabalho. Estava sempre ocupado, tinha sempre reuniões, jantares de negócios, viagens imprevistas. Para ele, esta casa não era mais do que um lugar para passar a noite. Para Helena, pelo contrário, era o seu mundo inteiro, um mundo que tentara construir com toda a sua ternura e paciência. Hoje era um dia especial. O projeto que João perseguira durante o último meio ano tinha finalmente sido aprovado pelo Conselho de Administração. Em breve seria promovido a subdiretor. Embora ele não lhe tivesse dito, ela sabia por um antigo colega. Não estava zangada por ele não ter partilhado com ela. Queria apenas fazer algo para celebrar. Um jantar esplêndido com todos os seus pratos favoritos. Um ambiente íntimo só para os dois. Talvez, só por um instante, ele notasse a sua existência naquela casa. O lombo de novilho com molho de vinho da Madeira foi servido juntamente com uns camarões a guilho, um prato de pimentos padrão e uma taça de arroz branco fumegante. Tudo estava perfeito. Helena olhou para o relógio. São 7 da tarde. Com certeza está prestes a chegar. Exatamente nesse momento, o seu telefone tocou. Era João. Helena secou rapidamente as mãos no avental, o coração a bater um pouco mais depressa. Sorriu ao atender a chamada. Diz, querido. Prepara mais um talher. A voz de João do outro lado da linha não tinha calor. Era apenas uma ordem seca e cortante. O sorriso congelou nos lábios de Helena. Hesitou por um momento. Tens um convidado? Sim, uma pessoa muito importante. Chega em 15 minutos. Disse ele e desligou de imediato, sem lhe dar a oportunidade de perguntar mais nada. A decepção invadiu-a, sufocando o seu coração. O jantar para dois que tanto ansiava se desvanecera. Conhecia João. Era um homem orgulhoso, sempre a querer parecer bem diante dos outros. Talvez este convidado fosse crucial para a sua carreira. Consolando-se a si mesma, Helena suspirou e foi em silêncio à cozinha buscar outro conjunto de talheres de prata, reorganizando a mesa para 3. Teve até o cuidado de ir ao quarto e trocar o confortável vestido de casa por um bege, mais elegante. Afinal, não podia envergonhar o marido diante de um convidado. 15 minutos depois, o som da chave a girar na fechadura anunciou a sua chegada. João entrou, a sua alta figura enquadrada num impecável fato de escritório. O seu rosto continuava tão atraente como sempre, mas o olhar que lhe dirigiu era tão distante e frio como de costume. Não vinha sozinho. Logo atrás dele, entrou uma jovem bonita e radiante num vestido branco imaculado, de aspecto delicado e doce. Helena ficou gelada ao reconhecê-la. Sofia Ramos, uma funcionária de João, que tinha visto um par de vezes em fotos de eventos da empresa nas redes sociais. Sofia trazia um cesto com produtos gourmet caríssimos. Os seus olhos grandes e brilhantes olharam para Helena enquanto dizia com uma voz doce como o mel. Olá, cunhada. Sou Sofia, colega do Ravi, diminutivo familiar de João. Hoje o projeto foi um sucesso e o Ravi queria celebrar em casa. Apresentei-me sem ser convidada. Espero não incomodar. Cada palavra soava educada e atenciosa, mas o olhar que lhe lançou não podia esconder um ar de triunfo e provocação.
A forma como a chamava de cunhada, com uma familiaridade tão falsa, feriu-a. João olhou para Helena e franziu a testa como se a sua mera presença o incomodasse. Disse com indiferença: "Esta é a minha mulher Helena Macedo e esta é Sofia Ramos, quem me ajudou enormemente neste projeto." A sua apresentação foi superficial e fria. Para ele, ela era apenas a minha mulher. Um título e nada mais. Helena forçou um sorriso, apesar da crescente inquietação que sentia. "Olá, Sofia. Entra. O jantar está pronto." Sentiu-se como uma estranha, vendo como João pegava solícito o cesto das mãos de Sofia, indicava-lhe amavelmente que calçasse uns chinelos de casa e, de forma natural, lhe passava um braço pelos ombros para a guiar até a sala. Em todo o processo, não voltou a olhá-la nem uma única vez. O delicioso aroma da comida tornou-se sufocante de repente. Helena ficou imóvel na sala de jantar, observando as costas do seu marido e daquela rapariga. Um sentimento de solidão e humilhação envolveu-a por completo. O jantar que preparara com tanto esmero para o felicitar transformara-se no cenário perfeito para outra pessoa. A atmosfera, à mesa, era tão tensa que era difícil respirar. Helena sentou-se em silêncio, com as mãos no regaço, sentindo-se completamente deslocada na sua própria casa. João e Sofia falavam animadamente sobre assuntos do escritório, sobre planos futuros, sobre festas a que tinham assistido juntos. Tinham um mundo inteiro em comum, um mundo no qual Helena não podia entrar. De vez em quando, Sofia soltava uma risadinha, inclinando-se para João de forma sugestiva, e ele respondia com um olhar de carinho que Helena jamais recebera nos seus 3 anos de casamento. Helena baixou a cabeça e ficou a olhar para a taça de arroz branco que tinha à sua frente. Sentia um nó amargo na garganta. Pensara que se fosse suficientemente paciente, se sacrificasse o suficiente, o coração de ferro de João um dia se derreteria por ela. Mas tinha se enganado. O seu coração não era de ferro, simplesmente não era para ela. "Uau! Lombo de novilho com molho de vinho da Madeira. Que bem que cheira!" exclamou Sofia com os olhos brilhantes fixos no apetitoso prato que estava no centro da mesa. "Ravi, não é este o teu prato preferido?" João sorriu levemente, um sorriso que Helena raramente via. "Tu também gostas. Prova a mão da tua cunhada." Dito isto, pegou nos talheres de servir e pôs o medalhão de lombo mais grande e suculento no prato de Sofia. Aquele gesto foi como uma agulha a cravar-se no coração de Helena. O lombo era o prato favorito dela. João sabia. Quando começaram a namorar, ele próprio lhe tinha dito que adorava ver a sua cara de felicidade ao comê-lo. Mas, quanto tempo fazia que não lhe servia comida a ela? Sofia cortou-lhe um pedacinho com elegância, provou-o e exclamou: "Está delicioso. A tua cunhada cozinha maravilhosamente. Não imaginava que fosse tão boa na cozinha." O seu elogio soava condescendente, como se o fato de uma esposa cozinhar bem fosse algo extraordinário. João esboçou um meio sorriso. Sem olhar para Helena, disse a Sofia: "Passa o dia todo em casa. Que mais faria se não fosse isto? Come mais." E dito isto, serviu-lhe outro medalhão e depois outro. Todas as melhores porções, as mais tenras, acabaram no prato de Sofia. O prato esvaziou-se rapidamente, deixando apenas alguns pedaços pequenos e os bordos. Os talheres de Helena continuavam imóveis ao lado do seu prato. Não tinha provado bocado. Sofia pareceu dar-se conta e, fingindo preocupação, levantou o seu olhar inocente para João. "Ravi, por que me serves tudo a mim? Também tens que deixar para a tua cunhada." Ela esforçou-se muito a cozinhar. Uma atuação perfeita de rapariga atenciosa e sensível. Helena levantou a cabeça. Pela primeira vez em todo o jantar, olhou diretamente nos olhos do seu marido. Queria ver como responderia. Ainda albergava uma última réstia de esperança de que talvez estivesse apenas a ser indelicado, de que talvez se desse conta da sua falta de tato. Mas João esmagou essa frágil esperança sem piedade. Olhou-a de esguelha, com uma expressão de tédio e desprezo. Depois voltou-se para Sofia com um tom tão casualmente cruel como se falasse de um objeto inanimado. Para ela tanto faz o que comer, só merece as sobras. Crash! O mundo fez-se em pedaços nos ouvidos de Helena. Cada uma daquelas palavras foi como um fragmento de vidro afiado a cravar-se diretamente no seu coração sangrante.
As sobras, só mereço as sobras. Por um instante, todos os sons desapareceram. Já não ouvia as gargalhadas, não cheirava a comida. Diante dos seus olhos, só restava o rosto impassível de João e o sorriso vitorioso oculto atrás da falsa surpresa de Sofia. 3 anos de casamento. O que é que tinha sacrificado? Renunciou ao seu estatuto de filha de boa família, a uma promissora carreira. Aceitou uma vida comum, passando os dias na cozinha só para cuidar dele. Suportou a sua frieza, a atitude desdenhosa da sua sogra. Ignorou os rumores das suas infidelidades. Enganara-se a si mesma, pensando que se esforçasse, tudo melhoraria. Mas tudo o que recebeu em troca foi uma frase. Só mereces as sobras. A humilhação, a dor, a raiva acumulada durante 3 longos anos explodiram de repente. O amor que outrora considerou a sua vida inteira estava agora completamente morto, morto pelo desprezo do homem que mais amara. As mãos de Helena, apoiadas no seu regaço, fecharam-se em punhos, as unhas a cravar-se na sua pele sem sentir dor. O último resquício de calor nos seus olhos extinguiu-se, substituído por uma frieza aterradora, um vazio absoluto. Era hora de acabar, de terminar esta tragédia que ela mesma, na sua estupidez, havia escrito. A frase de João foi como um interruptor que apagou toda a luz e o calor no mundo de Helena. A dor já não gritava, assentou, solidificando-se num bloco de gelo no seu peito. Já não sentia nada, nem humilhação, nem raiva, apenas um vazio aterrador. Levantou-se lentamente. Os seus movimentos eram pausados, anormalmente tranquilos, como se a pessoa que acabava de ser insultada não fosse ela. João e Sofia olharam para ela. Nos olhos de Sofia brilhou um vislumbre de troça, enquanto João mostrava uma evidente irritação, assumindo que estava prestes a fazer uma cena infantil. Que estás a fazer? Senta-te. Não me envergonhes diante dos convidados, resmungou João. Helena não respondeu. O seu olhar percorreu o sumptuoso jantar que ela própria havia preparado. O lombo quase esgotado, os camarões ainda a fumegar, os pimentos verdes, todo o seu esforço, o seu amor, a sua esperança estavam ali. Um banquete de estupidez. E então agiu. Sem aviso prévio, Helena levantou uma perna e com toda a força do seu desespero deu um pontapé brutal no bordo da mesa. Room crash. A pesada mesa de madeira virou-se. Pratos, copos e comida voaram, espalhando-se pelo chão de mármore brilhante. O caldo quente salpicou por toda a parte. Os pedaços de carne e vegetais criaram uma desordem suja e caótica. O som ensurdecedor da porcelana a partir-se ressoou na divisão, destruindo o falso silêncio. João e Sofia, atônitos, gritaram e recuaram à pressa para evitar os fragmentos. Não podiam acreditar no que viam. A mulher, sempre dócil e submissa, que nem sequer se atrevia a levantar a voz, tinha cometido um ato tão demente. Tu estás louca! João, recuperado do choque, tinha o rosto vermelho de raiva e vergonha. Que a sua mulher o humilhasse, assim, em frente à sua amante, era uma afronta intolerável ao seu orgulho masculino. Avançou na sua direção com a mão levantada, apontando diretamente para a cara de Helena. Eu realmente fico me perguntando, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você escolheria ficar em silêncio para manter a paz ou teria coragem de enfrentar tudo para recuperar a sua voz? Quero saber a sua opinião, porque toda a história é como uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Helena Macedo, atreves-te? Hoje vou ensinar-te boas maneiras. Mas essa bofetada nunca chegou. Exatamente no instante em que a mão de João estava prestes a impactar na sua face, Helena levantou friamente o seu telemóvel. Não mostrou medo, não se afastou. Os seus olhos cravaram-se nos dele com um olhar gélido e estranho, como se olhasse para um desconhecido. Aquele olhar parou João em seco. No silêncio sepulcral, Helena marcou com calma um número gravado a ferro na sua memória. A chamada conectou-se instantaneamente. Pai, vem buscar-me! A sua voz já não tremia nem quebrava. Era clara, nítida e fria como o gelo. O som ecoou na divisão desordenada, chegando aos ouvidos de João e Sofia como uma troça. Não quero ficar nem mais um segundo neste lugar imundo.
João ficou perplexo e depois soltou uma gargalhada como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. A sua raiva transformou-se num desprezo absoluto. A quem chamas? Ao teu pai, troçou, apontando-a com o dedo. Helena Macedo, quem pensas que és? Chamas a tua família de província de Trás-os-Montes? Para quê? Para que venham suplicar-me para não te deixar? Deu mais um passo com um tom condescendente. Deixa-me dizer-te uma coisa. Uma mulher como tu, uma vez que a deixes, não encontrará ninguém melhor do que eu. É melhor que te desculpes educadamente e limpes esta confusão. Se não, some da minha casa agora mesmo. Sofia, ao seu lado, fingiu intervir. Ravi, não te zangues. De certeza que a Helena só teve um ataque, mas o sorriso de suficiência nos seus lábios não podia ser ocultado. Este drama era ainda mais emocionante do que esperava. Helena não disse mais nada. Desligou o telefone em silêncio. Os seus olhos fixos em João. O seu olhar era o de quem observa um palhaço, um pobre desgraçado que não sabe que o seu fim está próximo. A sua calma enfureceu ainda mais João, mas também lhe provocou uma vaga e inexplicável sensação de inquietação. 10 minutos depois, a tensão asfixiante do apartamento foi quebrada pelo som insistente da campainha. Ding-dong, ding-dong. Soava urgente e autoritário, como se a pessoa do outro lado não tivesse intenção de esperar pacientemente. João sobressaltou-se. Ainda zangado, olhou de esguelha para Helena, que continuava imóvel entre os restos do jantar, e foi de má vontade até a porta. De certeza que são os meus sogros, murmurou com sarcasmo, alto o suficiente para que tanto Helena como Sofia o ouvissem. Perfeito, que venham! Assim lhes direi a classe de filha que educaram. Já tinha preparado um discurso humilhante para a família da província de Helena. Na sua imaginação, atrás da porta, abriria um casal de idosos, desgastados e mal vestidos, que se desculpariam servilmente e levariam a filha. Com a arrogância de quem se sente superior, João abriu a porta com um puxão. Mas a cena que viu cortou-lhe a respiração e todas as palavras venenosas ficaram-lhe presas na garganta. Lá fora não havia nenhum par de idosos. No centro encontrava-se um homem de uns 50 e poucos anos. Vestia um fato feito à medida, de uma confecção requintada, e de cada um dos seus gestos emanava uma aura de autoridade e calma. Os seus olhos eram penetrantes, delatando o poder de alguém habituado a dar ordens. Mesmo parado, sem se mexer, desprendia uma pressão invisível que obrigava os outros a prender a respiração. Atrás dele, 2 homens altos com fatos pretos, óculos de sol e auriculares, claramente guarda-costas profissionais. Ao seu lado, um jovem assistente com óculos de aros dourados segurava uma pasta de couro, inclinado com reverência. Este séquito não pertencia de todo ao mundo humilde que João sempre havia atribuído à família da sua esposa. João ficou petrificado. Sentia que aquele rosto lhe era familiar, tão familiar que o seu coração deu um salto. Tinha-o visto em algum lugar, nas capas das principais revistas econômicas, nas notícias financeiras, em fóruns empresariais de âmbito nacional. O seu cérebro trabalhou a toda a velocidade e então um nome surgiu, fazendo-o tremer de alto a baixo. Ricardo Macedo. Presidente do Grupo Titã, um autêntico tubarão do mundo empresarial português. Uma figura lendária a quem pessoas como João só podiam admirar à distância, sem se atrever a sonhar em aproximar-se dele. João sentiu o sangue gelar-se-lhes nas veias. A sua garganta estava seca, incapaz de pronunciar uma palavra. Gaguejou. Senhor Macedo, quem procura? Ricardo Macedo nem sequer olhou para ele. O seu olhar imponente passou por cima de João e dirigiu-se para o interior do apartamento. Quando viu a sua filha de pé, com os olhos vazios e o jantar destroçado no chão, a frieza nos seus olhos pareceu congelar o ar. Helena! A sua voz tornou-se grave, carregada de dor e indignação. Só então Helena se mexeu. Caminhou entre os fragmentos de porcelana em direção ao pai. João, por instinto, recuou para a deixar passar. Ricardo Macedo tirou o casaco do fato e colocou-o sobre os ombros da filha, cobrindo o seu aspecto desolado. Só depois, o seu olhar afiado, como uma lâmina, voltou-se para cravar-se em João, que continuava paralisado com o rosto pálido como papel. João Antunes, disse Ricardo Macedo, pronunciando cada sílaba com clareza, firmeza e peso.
Subdiretor de projetos na Inovatec. Correto. Sim, senhor, respondeu João a tremer. Aquele projeto de colaboração com o Grupo Titã de que tanto te orgulhas, o que te valeu a promoção a subdiretor? Ricardo Macedo fez uma pausa e o seu meio sorriso foi um prenúncio de destruição. A partir deste momento fica oficialmente cancelado. João sentiu o mundo desabar. Entrou em pânico. Não, senhor Macedo, deve haver um mal-entendido, porque... Ricardo Macedo não lhe deu oportunidade de terminar. O seu olhar deslizou para Sofia, que se escondia aterrorizada atrás de João, e depois voltou para a confusão do chão. E que a tua empresa se prepare para uma falência. Não era uma ameaça, era uma sentença. A sentença de Ricardo Macedo caiu como um martelo sobre a cabeça de João, deixando-o atordoado e cambaleante. Falência, por um jantar, por uma frase. Não podia entendê-lo nem atrever-se a acreditar. Helena Macedo, a esposa que sempre havia menosprezado, a que acreditava ser de uma família humilde. Como podia ser a filha de Ricardo Macedo? Tudo era absurdo, como um pesadelo. Helena, envolvida no casaco do pai, sentindo o seu calor, continuava com o coração gelado. Não voltou a olhar para João. Para ela, aquele homem e os seus 3 anos de casamento tinham morrido no instante em que pronunciou aquela frase cruel. Vamos para casa, filha, disse Ricardo Macedo com ternura. Depois, virou-se para o seu assistente e ordenou num tom que não admitia réplica. Assistente, encarrega-te do resto. Não quero que a minha filha tenha mais nenhuma relação com este lugar. Sim, presidente, respondeu o assistente, curvando-se respeitosamente. Helena assentiu em silêncio e seguiu o pai em direção à porta. Caminhou com as costas direitas, sem olhar para trás nenhuma única vez. Atravessou o limiar, deixando para trás a casa que outrora foi o seu lar. 3 anos de juventude desperdiçados e o homem que havia pisoteado o seu amor. Aquela porta era agora a fronteira entre o inferno e uma nova vida. Um luxuoso Rolls-Royce preto esperava silencioso e imponente na entrada do edifício. Um guarda-costas abriu a porta e Helena acomodou-se no suave assento de couro. A porta fechou-se, isolando-a do ruidoso mundo exterior e também do seu humilhante passado. Só quando o carro começou a mover-se, afastando-se do complexo de apartamentos que a havia aprisionado durante 3 anos, Helena não pôde conter-se mais. A fortaleza e a frieza que tentara aparentar fizeram-se em pedaços. Apoiou a cabeça no ombro do seu pai, o homem mais poderoso de Lisboa, e chorou desconsoladamente como uma criança. O seu choro estava cheio de raiva, humilhação e dor. Chorava pelo seu amor morto, pelo seu sacrifício cego, pela sua própria estupidez. Ricardo Macedo abraçou a filha com força, o seu coração encolhido. Sentia-se um pai falhado. Por respeitar o desejo da filha de um amor puro, sem interesses, havia cedido a que ocultasse a sua identidade e se casasse com um homem medíocre. Pensou que enquanto a sua filha fosse feliz, poderia aceitar tudo, mas enganara-se. A sua indulgência havia empurrado para o inferno. A culpa é minha, tudo é culpa minha, murmurou, acariciando as suas costas com a voz embargada pela dor. Não devia ter permitido que sofresse sozinha tanto tempo. Helena negou com a cabeça entre soluços. Não culpava o pai. A escolha tinha sido sua. A estupidez tinha sido sua. Entretanto, no apartamento, João e Sofia permaneciam paralisados no meio do caos. As palavras de Ricardo Macedo ainda ressoavam nos seus ouvidos, frias e autoritárias. Ravi, o quê? O que é tudo isto? Gaguejou Sofia, o seu rosto bonito pálido, sem uma gota de sangue. Helena, como pode ser a filha do presidente Macedo? João não respondeu. Olhava para o vazio com a mente em branco. Recordou as vezes que Helena lhe tinha dito que queria visitar a sua família, e ele sempre se havia negado, dizendo que a sua terra, em Trás-os-Montes, estava longe e era um incômodo. Recordou as vezes que a sua mãe a havia criticado por não ser da sua mesma classe social, e ele tinha assentido em silêncio. Recordou a expressão tranquila de Helena quando ele se gabava de estar prestes a assinar o contrato com o Grupo Titã. De repente, tudo fez um sentido irônico e devastador. O João Antunes, que sempre se havia julgado brilhante, que casar com uma mulher humilde era um favor que lhe fazia.
Mas a verdade era que o maior sucesso da sua carreira, o mesmo que usou para humilhar a sua esposa, pertencia à família dela. Não era mais do que um palhaço arrogante, a bailar num palco sem saber que o único espectador se ria dele. Esta verdade era mais dolorosa do que o cancelamento do contrato ou a iminente falência. Destruía por completo o seu orgulho. O silêncio aterrador foi quebrado pelo toque estridente do telemóvel de João. Sobressaltou-se. Tirou o telefone com inaptidão. O ecrã mostrava diretor-geral. O seu coração encolheu. Um mau pressentimento apoderou-se dele. Com as mãos a tremer, atendeu. Olá, diretor João Antunes. Um rugido furioso do outro lado quase lhe rebentou o tímpano. Que demônios fizeste? Sabes o que acabaste de provocar? Eu não... Não o sei. A voz do diretor estava carregada de veneno. O assistente do presidente Macedo acaba de me ligar. Disse que devido aos teus problemas de ética pessoal, o Grupo Titã cancela oficialmente todos os projetos de colaboração conosco. Todos. Ouves-me? João sentiu a cabeça a dar voltas. Embora já o tivesse ouvido da boca do próprio Ricardo Macedo, ouvi-lo do seu superior continuava a ser um golpe brutal. Diretor, deixe-me explicar-lhe, é só um mal-entendido familiar. Mal-entendido familiar? O diretor riu com escárnio. Sabes quem é a tua esposa? É Helena Macedo, a única filha de Ricardo Macedo. Poderias ter te metido com qualquer um, mas meteste-te com a filha predileta dele. Se queres arruinar-te, falo sozinho. Não arrastes a empresa toda contigo. Sabes que mais? Mal se soube a notícia, as ações da empresa começaram a cair a pique. Os investidores estão a ligar para retirar o seu capital. Outros sócios, ao ouvirem que o Titã se retira, estão a reconsiderar os seus contratos. Destruíste tudo, João Antunes. As maldições do diretor eram como facas a cravar-se nos seus ouvidos. Já não entendia o que dizia, só sabia que o seu mundo estava a desmoronar-se. Tudo o que havia construído com tanto esforço, a sua posição, a sua reputação, o seu futuro, estava a transformar-se em cinzas numa só noite. A chamada terminou com uma frase. Estás despedido. Prepara o rabo para receber uma queixa. Tut, tut, tut. O telefone caiu-lhe das mãos, esmagando-se contra o chão. Desmoronou-se no sofá, agarrando a cabeça com o olhar perdido. O pesadelo não tinha feito mais do que começar. O seu telefone voltou a vibrar sem cessar. Eram sócios, bancos, pessoas que antes o adulavam, agora a ligar para exigir explicações, para reclamar dívidas. Ao mesmo tempo, as notícias econômicas nas redes sociais explodiam com títulos sensacionalistas. O Grupo Titã cancela abruptamente um contrato multimilionário. Inovatec enfrenta a falência. Sofia, ao seu lado, segurava o seu próprio telefone a tremer. O seu rosto estava lívido enquanto lia os comentários na internet. Tudo tinha acontecido demasiado depressa. Era aterrador. Tinha vindo esta noite para se exibir diante da esposa da província, para consolidar a sua posição junto ao homem que estava prestes a ser subdiretor. Mas agora esse homem era um fracassado, prestes a ficar sem nada. O barco de ouro a que pensava agarrar-se estava a afundar-se. Diga-me se você tem pais, avós ou familiares mais velhos que merecem mais respeito do que recebem atualmente de suas famílias. Ou me conte se você mesmo está passando por uma situação em que não é valorizado tanto quanto realmente merece. Ravi, o que vamos fazer agora? Sacudiu-o com a voz trêmula pelo pânico. João pareceu despertar do seu torpor. É isso, Helena Macedo. Tudo era culpa dela. Se ela o perdoasse, se lhe dissesse uma palavra ao pai, tudo poderia salvar-se. Apanhou apressadamente o seu telefone partido, tentou ligá-lo e procurou o número de Helena. Ligou freneticamente uma vez, 2, 10 vezes. Mas a única resposta foi a voz monótona de uma operadora. O número para o qual está a ligar não se encontra disponível neste momento. Não disponível. Tinha-o bloqueado. João atirou o telefone contra a parede, gritou impotente e desesperado. Havia se habituado a que Helena estivesse sempre ali, sempre à espera, sempre a perdoar. Nunca imaginou que chegaria o dia em que ela realmente se iria embora e o faria de uma forma tão cruel e definitiva. Sofia observou a loucura de João com uma mistura de medo e nojo. Começou a calcular a sua própria via de escape.
Ficar com um fracassado não entrava nos seus planos. O amor não era nada comparado com o dinheiro e o estatuto. O Rolls Royce preto deslizou através de um portão de ferro forjado e entrou por um caminho de gravilha branca numa vasta propriedade. A mansão da família Macedo erguia-se imponente e majestosa no meio de jardins meticulosamente cuidados com uma arquitetura clássica que irradiava uma elegância moderna. Este era o verdadeiro lar de Helena, um lugar do qual se havia afastado voluntariamente durante 3 anos, perseguindo a quimera de um amor simples. As últimas lágrimas haviam secado nas suas faces. Ao sair do carro, Helena já não era a mulher desolada e derrotada. Havia trancado a sua fraqueza no mais profundo do seu ser, substituindo-a por uma calma aterradora. A senhora Rivas, a governanta que a havia cuidado desde criança, saiu a correr para lhe receber com o rosto cheio de preocupação e pena. Menina, voltou. Entre, por favor, o senhor espera na sala de estar. Helena assentiu levemente e atravessou o limiar familiar. Tudo na casa continuava igual, luxuoso, opulento e frio. O seu pai, Ricardo, estava sentado no sofá, o seu rosto ainda marcado pela raiva e pela dor. Sobe para o teu quarto para descansar, disse ele com a voz muito mais suave. Eu encarrego-me de tudo. Não é preciso, pai, respondeu Helena, a sua voz clara, mas sem calor. Não estou cansada, só quero fazer um par de coisas. Dito isto, subiu diretamente para o quarto principal no 2º andar, a divisão na qual não dormia há 3 anos. Era várias vezes maior do que todo o apartamento de João, com um closet gigantesco cheio de roupa de designer que nunca havia tocado. Parou em frente a um grande espelho, observando o seu reflexo. Uma mulher com um rosto bonito, mais pálido, os olhos inchados de chorar e uma longa cabeleira preta apanhada num rabo de cavalo. João adorava aquele cabelo, gostava de o acariciar, de cheirar a sua suave fragrância. Helena esboçou um sorriso de autodesprezo. Tudo era mentira. Abriu a gaveta do toucador e tirou umas tesouras afiadas. Sem hesitar um instante, agarrou a sua longa cabeleira. Sás! O som seco das tesouras ressoou e um cacho de cabelo preto e sedoso caiu no chão de mármore frio como uma recordação truncada. Continuou a cortar cacho por cacho, de forma decidida e cruel. Os longos cabelos, símbolo da sua docilidade e submissão passadas, caíram um após o outro. Quando terminou, a sua cabeleira solta era agora um corte à altura dos ombros, algo desigual, mas que lhe dava um ar surpreendentemente audaz e rebelde. Olhou-se no espelho. O rosto era o mesmo, mas a sua aura havia mudado por completo. Os seus olhos já não mostravam submissão, mas sim um olhar afiado, frio e cheio de uma determinação inabalável. Atirou as tesouras sobre o toucador e entrou no closet. Passou à frente dos vestidos de flores e dos confortáveis conjuntos de algodão que costumava usar para agradar a João. A sua mão parou diante de um casaco saia branco de corte impecável, uma blusa de seda preta e uns saltos agulha da Jimmy Choo. Trocou de roupa. Ao sair do closet, a Helena do passado havia desaparecido por completo. Em frente ao espelho havia uma mulher estranha, mas ao mesmo tempo muito familiar. O cabelo curto realçava o seu pescoço esbelto e o seu rosto refinado. O casaco saia branco justo ao seu corpo irradiava poder e profissionalismo. Os saltos faziam com que cada um dos seus passos fosse firme e seguro. Já não era a submissa esposa de João Antunes confinada à cozinha. Era Helena Macedo, a única herdeira do grupo Titã, e havia voltado. Na manhã seguinte, o sol de Lisboa iluminava a grande sala de estar da mansão Macedo, mas não podia dissipar a frieza do ambiente. Helena estava sentada em frente ao pai com o rosto tão sereno como um lago em calma. Tomei uma decisão, pai. Quero o divórcio o mais depressa possível. Ricardo Macedo olhou para a filha com uma mistura de dor e orgulho. O choque da noite anterior parecia tê-la feito amadurecer de um dia para o outro. Assentiu com firmeza. De acordo, apoio-te. Procurarei o melhor advogado de Lisboa. Pegou no telefone e fez uma chamada. Advogado Correia, sou Ricardo Macedo. Tenho um assunto pessoal para o qual preciso da sua ajuda. Poderia vir à minha casa agora mesmo? Aproximadamente 1 hora depois, um Audi preto parou em frente à porta. Dele saiu um homem. Media cerca de 1,85 m.
Vestia um elegante fato cinzento escuro e tinha uma postura ereta. O seu rosto era de traços marcados e atraentes, com olhos brilhantes e um nariz reto. E tudo ele desprendia um ar de confiança e profissionalismo, mas também de calor. Quando o homem entrou na sala de estar e viu Helena, o profissionalismo do seu rosto foi substituído momentaneamente pela surpresa e um vislumbre de uma emoção complexa e indescritível. Helena, és tu? Helena também se surpreendeu um pouco. Não esperava que o melhor advogado de que o seu pai falava fosse um velho conhecido. Daniel Correia, quanto tempo sem te ver? Daniel Correia, o advogado mais prestigiado de Lisboa, especializado em complexos litígios mercantis e civis. Era também o seu colega de faculdade. Havia sido uma figura destacada na sua época, não só pelo seu percurso acadêmico brilhante, mas também pelo seu atrativo físico e o seu caráter afável. Também foi o homem que se lhe declarou na noite antes da formatura, mas nessa altura o coração de Helena já pertencia por completo a João Antunes. Ricardo Macedo olhou para eles com alguma surpresa. Conhecem-se? Daniel recuperou rapidamente a sua compostura profissional, cumprimentou Ricardo com uma inclinação de cabeça e depois dirigiu-se a Helena. Sim, senhor Macedo. Helena e eu fomos colegas de universidade. Os seus olhos detiveram-se no cabelo curto dela e depois notaram o cansaço oculto sob uma ligeira maquilhagem. Um mau pressentimento percorreu-o. Sente-se, por favor, disse Ricardo. Chamei-o por um assunto relacionado com a minha filha. Depois de ouvir o breve resumo dos fatos, o rosto habitualmente amável de Daniel endureceu. Os seus olhos brilharam de raiva ao ouvir a frase, só merece as sobras. Olhou para Helena. A sua voz tornou-se grave, cheia de compaixão. Quanto tiveste que sofrer estes anos? Uma simples frase, sem consolações, vazias, fez com que o coração gelado de Helena tremesse ligeiramente. Pela primeira vez, desde que tudo ocorreu, alguém lhe dizia que havia sofrido. Estou bem, respondeu com a voz ainda tranquila. Agora só quero acabar com tudo isto. Quero o meu divórcio e quero que pague pelo que fez. Daniel assentiu. O seu olhar tornou-se firme e penetrante. Não te preocupes. Sou o teu advogado. Prometo-te que te ajudarei a recuperar tudo o que te pertence, tanto material como moralmente. Esse homem não verá nem um cêntimo, mas terá que te indemnizar. Abriu a sua pasta e te tirou uma pasta com os trâmites de divórcio. Deixa comigo. Processaremos o mais depressa possível. Agora preciso que me contes em detalhe como foi o vosso casamento, especialmente no que respeita às finanças e qualquer prova que tenhas da sua infidelidade ou maus tratos psicológicos. Ao ver o profissionalismo e a confiança que Daniel irradiava, Helena sentiu que um peso lhe era tirado de cima. Talvez a decisão de ligar ao pai naquela noite tenha sido a mais acertada que tinha feito em 3 anos. Tinha um pai poderoso que a amava incondicionalmente. E agora tinha um velho amigo, um sólido aliado do seu lado. Imediatamente depois da reunião com Daniel Correia, a gigantesca maquinaria chamada Grupo Titã começou a operar. A ordem foi transmitida do escritório do presidente e os departamentos pertinentes agiram com uma velocidade e eficiência assombrosas. Na segunda-feira de manhã, o mercado de valores de Lisboa abriu com uma notícia que causou comoção. No site oficial do Grupo Titã e em todos os principais meios de comunicação foi publicado um comunicado de imprensa breve, mas contundente. O Grupo Titã comunica que por razões relacionadas com problemas de ética empresarial intransponíveis por parte de um sócio, decidimos rescindir com efeito imediato todos os projetos de colaboração no âmbito da cidade inteligente com a empresa Inovatec. O Grupo Titã não se responsabilizará pelas perdas que derivem desta decisão. Priorizamos sempre a integridade e a ética em todas as nossas operações comerciais. O comunicado não mencionava João Antunes, nem especificava qual era o problema ético, mas essa ambiguidade atiçou ainda mais a especulação e a imaginação do mundo empresarial. Um grupo líder como o Titã nunca tomaria uma decisão tão drástica e fulminante sem uma razão de peso. Ética empresarial era um cargo invisível, mas com o poder destrutivo mais devastador.
Atacava diretamente a reputação e a sobrevivência de uma empresa. A Inovatec caiu instantaneamente no olho do furacão. Os telefones da direção não paravam de tocar. As ações da Inovatec, que tinham subido graças à notícia da colaboração com o Titã, agora despenhavam-se como um avião sem motores. Numa só manhã, a capitalização bolsista da empresa evaporara-se em mais de 30%. Os outros sócios da Inovatec, que antes os felicitavam com entusiasmo, agora ligavam em massa a pedir explicações. Os mais cautelosos congelaram imediatamente os seus investimentos e começaram a rever os seus contratos. Ninguém se atrevia a relacionar-se com uma empresa a que o Titã havia sentenciado publicamente. Que o Titã te virasse as costas em Lisboa equivalia a que todo o mundo empresarial o fizesse. João Antunes, recém-despedido, estava sentado no seu desordenado apartamento a ler as notícias no seu tablet com as mãos a tremer. Sabia que isto era só o princípio. Era o primeiro golpe da família Macedo, um ataque devastador que não dava nem a ele nem à sua empresa nenhuma oportunidade de se defenderem. Tentou ligar ao seu diretor-geral, aos seus antigos colegas, mas ninguém atendia. Estava completamente isolado. Quando se está no topo, todos te aclamam. Quando se cai, até a própria sombra te quer abandonar. Um medo atroz apoderou-se de João. Não só havia perdido o seu trabalho, estava prestes a perder tudo. Este apartamento, o carro de luxo, a vida de alto nível de que tanto se orgulhava, tudo corria o risco de desvanecer-se. No meio do pânico, voltou a pensar em Helena. Tinha que a encontrar, tinha que lhe suplicar, mesmo que tivesse que engolir todo o seu orgulho, falo-ia. Entretanto, na mansão Macedo, Helena estava sentada junto à janela com uma chávena de chá de camomila quente nas mãos. Lia com calma as mesmas notícias que João, mas no seu rosto não havia nenhuma pitada de emoção. O colapso da Inovatec, o pânico de João, tudo estava dentro dos seus cálculos. Isto era só o aperitivo do banquete de vingança que lhe havia preparado. Queria que provasse a sensação de ser despojado de tudo. A impotência de ver como o seu mundo desabava sem poder fazer nada. Queria que entendesse o que se sentia ao ser tratado como as sobras. Após 2 dias a viver num inferno de chamadas de credores e péssimas notícias financeiras, João Antunes não pôde suportar mais. A sua arrogância e orgulho haviam sido pulverizados pelo medo e pelo desespero. De alguma forma conseguiu a morada da mansão Macedo, provavelmente através de algum antigo contacto a quem teve que pagar um alto preço. Naquela tarde, enquanto Helena passeava no jardim com o seu pai, o pessoal de segurança ligou para informar de que um homem chamado João Antunes estava a fazer um escândalo na porta principal, insistindo em ver a menina Macedo. Ricardo ia ordenar que o expulsassem, mas Helena deteve-o. "Deixa-o ficar, pai. Quero ver que outra peça de teatro pode representar." Subiu à varanda do 2º andar, de onde se via claramente a entrada principal. João estava ali, sem rastro da sua habitual elegância. O fato que vestia estava amarrotado, o cabelo desgrenhado, o rosto macilento e com profundas olheiras. Parecia um mendigo. Ao ver a figura de Helena na varanda, os seus olhos iluminaram-se como os de um náufrago que encontra um salva-vidas. "Helena, Helena! Sei que estás aí", gritou com a voz rouca, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Helena permaneceu em silêncio, observando com os braços cruzados, com um olhar frio, como se estivesse a ver uma peça de teatro barata. Ao ver que não reagia, o desespero de João aumentou. Perdendo um último resquício de dignidade, fez algo que deixou atônitos os guardas de segurança. Ajoelhou-se. Os seus joelhos bateram com força no pavimento duro em frente ao portão da mansão. Levantou a cabeça para a varanda e gritou com um choro lastimoso: "Helena, enganei-me. De verdade que lamento. A culpa é toda minha. Sou um canalha, um desgraçado. Poderias perdoar-me desta vez?" Chorava e falava ao mesmo tempo com a cara coberta de lágrimas e ranho. "Podemos começar de novo. Prometo-te que te tratarei bem, que nunca mais te farei sofrer. Só tens que dizer uma palavra ao teu pai. Por favor, suplico-te, salva-me, salva a empresa." As suas súplicas eram tão patéticas que poderiam ter comovido qualquer um, mas a Helena só lhe provocavam náuseas.
começar de novo, perdoá-lo. Se o seu pai não tivesse aparecido, se ela não fosse a menina Macedo, estaria ele ajoelhado ali ou tê-la-ia posto para fora de casa sem um cêntimo. A sua desculpa não era por amor, nem por arrependimento. Era a simples súplica de um fracassado que tentava agarrar-se à sua última tábua de salvação. Finalmente, Helena falou. A sua voz não era forte, mas no silêncio do entardecer foi incrivelmente clara, levada pelo vento até os ouvidos de João. João Antunes, o teu arrependimento não vale nada. João ficou gelado, levantando os seus olhos chorosos para ela. Helena esboçou um sorriso frio e trocista. Recordas-te daquela mesma noite durante o jantar o que me disseste? Fez uma pausa, como para lhe dar tempo de recordar a humilhação que lhe havia infligido. Disseste, só mereces as sobras. Pronunciou cada palavra com clareza, a sua voz como uma lâmina de gelo a cravar-se no mais profundo do orgulho de João. No dia em que disseste essa frase, João, o nosso acabou. Após dizer isto, sem lhe dedicar mais um segundo, virou-se com frieza, entrou e fechou as cortinas, deixando João ajoelhado sob o sol poente, submerso numa desesperação e uma humilhação absolutas. A sua desculpa havia chegado demasiado tarde. A notícia de João Antunes ajoelhado e a suplicar fora da mansão Macedo foi um pequeno mexerico rapidamente eclipsado pelo furacão financeiro que envolvia a Inovatec. Mas para Sofia Ramos foi a sentença de morte para todos os seus sonhos. João já não tinha nenhum valor. O barco de ouro a que pensava agarrar-se não só se havia afundado, como havia arrastado a sua reputação consigo. Depois daquela fatídica noite, ela também foi despedida fulminantemente da Inovatec, com a desculpa de danificar a imagem da empresa. As promessas de promoções e um futuro brilhante de João agora eram uma piada de mau gosto. Dominada pelo pânico e pela frustração, Sofia decidiu jogar a sua última cartada. Se não podia ter o que queria, destruiria quem lhe havia roubado tudo. Incapaz de contactar com os meios de comunicação tradicionais, recorreu a um blogger especializado em mexericos e notícias sensacionalistas nas redes sociais. Chorando desconsoladamente, inventou uma trágica e comovedora história de amor. Nela, Sofia era uma rapariga inocente e pura que se havia apaixonado pelo seu chefe, João. O seu amor era limpo e sincero, mas foi sabotado por Helena Macedo, uma esposa ciumenta e controladora. Ela não queria o Ravi? Soluçava Sofia numa entrevista gravada em vídeo, com o rosto maquilhado para parecer pálido e vulnerável. Só queria controlá-lo. Quando descobriu os nossos sentimentos, correu a pedir ajuda ao pai, o presidente Macedo, e usou o seu dinheiro e poder para pisar o nosso amor, levando o Ravi e a empresa toda à ruína. Como pode ser feliz uma mulher tão má? A publicação viralizou a uma velocidade vertiginosa. A história da menina rica que abusa do seu poder para destruir um amor verdadeiro é sempre um tema atraente que facilmente desperta a ira da comunidade online. Muitos, sem conhecerem a verdade, lançaram-se a criticar Helena Macedo, chamando-lhe Hárpia, víbora e menina rica. Defenderam a débil Sofia, considerando-a uma vítima numa guerra de poder. Sofia observava com ar de triunfo os comentários de apoio. Acreditava que, embora não pudesse salvar a sua carreira, pelo menos poderia arrastar Helena para a lama consigo, manchando a reputação da menina Macedo. Mas havia subestimado a família Macedo e sobreestimado-se a si mesma. Quando a onda de opinião pública estava no seu ponto mais alto, o escritório de advogados de Daniel Correia emitiu um comunicado oficial em nome de Helena. Não se alongaram em explicações, simplesmente anunciaram que apresentariam uma queixa-crime contra Sofia Ramos e contra quem difundisse rumores falsos pelos crimes de difamação e calúnias. Imediatamente depois, foi filtrada uma série de provas contundentes, não de uma fonte anônima, mas de e-mails internos da Inovatec e de testemunhos de antigos empregados. Primeiro, um arquivo de áudio de uma reunião na qual um colega chamado Miguel apresentava uma ideia de marketing inovadora. 2 semanas depois, o plano detalhado dessa mesma ideia estava nas mãos de Sofia, que o apresentou diretamente a João e recebeu grandes elogios. Miguel foi posteriormente marginalizado e teve que deixar a empresa.
A seguir, uma série de e-mails e mensagens que demonstravam como Sofia havia enviado repetidamente informação prejudicial e mexericos sobre outros colegas a João para eliminar os seus competidores no seu caminho para a promoção. Não era um lírio branco e inocente, mas sim uma trepadora manipuladora disposta a pisar outros para avançar. A prova final e mais letal foi um breve vídeo da câmara de segurança do corredor da empresa que mostrava Sofia e João a beijarem-se apaixonadamente logo após o horário de trabalho, num momento em que, segundo a sua versão, a sua relação era puramente platônica. A comunidade online deu uma volta de 180 graus no instante. A sua indignação virou-se por completo contra Sofia. As críticas e insultos foram 100 vezes piores do que os que haviam dedicado a Helena. A sua verdadeira cara foi exposta de vítima lastimosa a trepadora calculista, uma amante descarada. O seu nome tornou-se rapidamente trending topic. A sua antiga empresa, Inovatec, embora moribunda, teve que emitir outro comunicado confirmando a veracidade das provas e condenando o seu comportamento. Sofia foi oficialmente repudiada por toda Lisboa, despedida, rejeitada pelos seus amigos, nenhuma empresa se atrevia a contratá-la. De uma ambiciosa e atraente funcionária, caiu ao fundo da sociedade, recebendo o fim que merecia. Uma vez que a tempestade mediática sobre Sofia Ramos acalmou, Helena não se permitiu regozijar-se naquela pequena vitória. Sabia que a melhor vingança não era afundar outros, mas sim brilhar com mais força. Decidiu entrar oficialmente no mundo dos negócios, não só para demonstrar o seu valor, mas para reconstruir a sua vida com as suas próprias mãos. No primeiro dia, teve uma conversa privada com o seu pai no seu escritório da sede do Grupo Titã. Quero que assumas o posto de vice-presidente, disse Ricardo sem rodeios. És a única herdeira. Tarde ou cedo, esse posto será teu. Helena sorriu e negou com a cabeça. Pai, não quero que as pessoas digam que sou um ornamento, que só me apoio na sombra do presidente Macedo. Quero começar do zero pelos meus próprios méritos. Ricardo olhou os olhos decididos da sua filha. Um sentimento de orgulho encheu o seu coração. A sua filha havia amadurecido de verdade. Então, o que queres fazer? Dá-me um projeto, disse Helena, os seus olhos a brilhar. O projeto mais difícil, um que todos considerem sem potencial. Demonstrarei-lhes que a filha de Ricardo Macedo não é uma inútil. Ao ver a determinação da sua filha, Ricardo assentiu. Encarregou-a de um projeto de uma linha de produtos de domótica chamada ELAR. Era um projeto que estava estagnado há 2 anos. A tecnologia era boa, mas o design carecia de refinamento e a estratégia de marketing era medíocre, o que o deixava completamente eclipsado pelos grandes competidores do mercado. O departamento de marketing havia proposto cancelá-lo várias vezes para evitar mais perdas. Dá-lo a Helena era tanto um desafio como uma forma de ver do que era capaz. Helena aceitou o projeto sem se perturbar. Pediu um pequeno escritório e uma equipa de apenas uns poucos empregados jovens, mas entusiastas. Nos dias seguintes, praticamente viveu na empresa. Não dava ordens como uma menina, mas sim arregaçava as mangas e trabalhava lado a lado com a sua equipa. Leu todos os documentos do projeto, desde os designs técnicos até os densos relatórios de investigação de mercado. Foi pessoalmente à fábrica para entender o processo de produção, falando com cada engenheiro. Organizou entrevistas em profundidade com clientes para entender por que não escolhiam o ELAR. Depois de 2 semanas de trabalho incessante, Helena encontrou o problema principal. O ELAR focava-se demasiado na tecnologia e esquecia-se do fator humano. Era complicado, frio e não conseguia uma conexão emocional com o utilizador. Convocou uma reunião com toda a alta direção do grupo, incluindo o seu pai. Quando ela, uma recém-chegada, se apresentou diante daqueles veteranos da indústria, muitos olhares céticos pousaram sobre ela. Mas quando Helena começou a sua apresentação, todo o ceticismo se desvaneceu. Senhores, disse com voz firme e segura, não vendemos tecnologia, vendemos um lar. O ELAR enganou-se ao posicionar-se como um produto de alta tecnologia. Devemos posicioná-lo como um mordomo atencioso, um companheiro em cada família. Apresentou um plano de marketing completamente novo.
Em vez de publicitar funções complexas, propôs uma campanha de vídeos curtos contando histórias emotivas sobre como o Ilar ajudava as famílias, a uma jovem mãe a ter mais tempo para brincar com o seu filho, a um casal de idosos a sentir-se mais seguro, a uma pessoa solteira e ocupada a sentir-se menos sozinha. Também propôs um redesign completo do produto, utilizando materiais quentes como a madeira e o tecido, e cores neutras para criar uma sensação de amabilidade e proximidade. O seu plano era detalhado, lógico e cheio de emoção. Demonstrava não só uma aguda visão para os negócios, mas também uma profunda compreensão da psicologia do consumidor. Quando terminou, a sala de reuniões ficou em silêncio. Depois, um vice-presidente, o mais estrito e conservador de todos, começou a aplaudir. Em breve, toda a sala explodiu numa ovação. Ricardo Macedo, sentado na cabeceira da mesa, observava suavizava a sua filha brilhar. Os seus olhos cheios de um orgulho infinito. Sabia que uma nova estrela estava a nascer no panorama empresarial de Lisboa. Helena Macedo havia demonstrado que não precisava do título de filha do presidente para existir. O nome Helena Macedo era suficiente para brilhar por si só. Enquanto Helena construía passo a passo o seu próprio império, o mundo de João Antunes desmoronava a uma velocidade imparável. O julgamento de divórcio foi rápido e discreto, sem a atenção dos meios, mas para João foi uma execução pública. Entrou no tribunal com o ânimo por terra. O seu advogado, um de ofício porque já não podia pagar um de prestígio, viu-se completamente superado pelo profissionalismo e os argumentos afiados de Daniel Correia. Daniel não precisou de falar muito, simplesmente apresentou diante do juiz provas irrefutáveis. Primeiro, os extratos bancários que detalhavam cada gasto que João havia feito em Sofia durante o último ano. Presentes de luxo, jantares em restaurantes caros, inclusive o aluguer do apartamento. A soma total era assombrosa e tudo havia saído da conta conjunta do casal para a qual Helena continuava a depositar dinheiro regularmente para ajudar o marido, embora ela não usasse. A seguir, a transcrição do testemunho de uma psicóloga que havia tratado Helena durante os últimos 6 meses do seu casamento. A perita afirmou que Helena havia sofrido um grave maltrato psicológico, sendo menosprezada e humilhada, o que lhe havia provocado insônias e um transtorno de ansiedade. João, sentado no banco dos réus, escutava cada acusação, o seu rosto passando do vermelho ao branco pálido. Queria protestar, gritar que era uma calúnia, mas diante das provas contundentes, as suas palavras não tinham nenhum valor. Era como uma besta encurralada, à espera impotente do veredito final. E o veredito chegou. O tribunal concedeu o divórcio a Helena Macedo. Quanto aos bens, dado que João era a parte culpada no casamento por infidelidade e que a maioria dos bens de valor, como o apartamento e o carro, haviam sido proporcionados pela família Macedo antes do casamento, não recebeu absolutamente nada. Devia abandonar o apartamento numa semana. Pior ainda, o tribunal ditaminou que João devia indemnizar Helena com uma soma considerável, pelos danos materiais, o dinheiro que havia gasto em segredo com a sua amante e morais que lhe havia causado. Ao escutar a sentença, João sentiu que as forças se lhe esgotavam e desmoronou-se na cadeira. Estava em ruínas, realmente em ruínas. Não só havia perdido a sua esposa, a sua carreira e a sua honra, mas agora carregava com uma dívida enorme. Saiu do tribunal como um fantasma. Ao mesmo tempo, tornou-se pública a notícia de que a Inovatec havia apresentado oficialmente o pedido de concurso de credores. O colapso da empresa era uma consequência inevitável depois de o Titã romper o contrato e os seus sócios lhe virarem as costas. Centenas de empregados perderam o seu trabalho e João, que outrora foi a estrela em ascensão da companhia, agora era considerado o culpado de tudo. Os dias seguintes foram os mais negros da sua vida. O banco penhorou o apartamento. A financeira levou o seu carro. Teve que mudar-se do que outrora considerou com orgulho o seu lar. Com apenas umas poucas peças de roupa numa mala velha, teve que vender todos os seus artigos de luxo, desde relógios até gravatas, para ter algum dinheiro para sobreviver e pagar uma pequena parte da dívida. De um prestigiado subdiretor que vivia num apartamento de luxo e conduzia um carro de alta gama, tornou-se um desempregado sem abrigo e afogado em dívidas.
Vagava pelas ruas de Lisboa, a cidade que outrora lhe havia dado fama e que agora só lhe oferecia indiferença e desprezo. Realmente havia provado a sensação de cair do céu ao inferno, e este inferno havia-o criado ele mesmo. 3 meses depois do divórcio, Lisboa preparava-se para as festas de fim de ano. A alta sociedade da cidade reuniu-se na gala de beneficência anual Noite de Estrelas, um prestigiado evento celebrado no hotel de 5 estrelas mais luxuoso da cidade. Nessa noite, Helena Macedo era um dos centros de atenção da festa. Apareceu com um espetacular vestido de noite cor safira, com um elegante decote que deixava a descoberto os seus ombros e a sua esbelta clavícula. O seu cabelo curto estava penteado com esmero e o seu rosto, maquilhado com sofisticação, realçava a sua aura de confiança e poder. Ao seu lado estavam o seu pai, Ricardo Macedo, e o seu elegante acompanhante, Daniel Correia. A chegada do trio atraiu todos os olhares. Helena, com o rotundo sucesso do projeto Elar, já não era uma desconhecida. Era conhecida como uma nova e brilhante mulher de negócios, talentosa e bonita. As pessoas rodeavam-na não por ser a filha do presidente Macedo, mas por ela mesma. Sorria, levantava o seu copo de vinho e conversava com inteligência e encanto com os sócios comerciais. Havia se transformado por completo numa autêntica rainha no seu próprio mundo. Num canto escuro do sumptuoso salão de festas, onde as luzes dos candelabros não chegavam, um homem com um uniforme de empregado barato limpava em silêncio uma mancha de vinho do chão. Estava mais magro e pálido do que antes. Os seus olhos fundos atrás de uns óculos de aros pretos baratos. Ninguém poderia ter reconhecido nele João Antunes. Depois de meses de desemprego e de mal viver, havia tido que aceitar um trabalho temporário como empregado neste hotel para sobreviver. E por uma cruel ironia, o primeiro grande evento em que tinha que trabalhar era precisamente o lugar que menos desejava pisar. Escutou os murmúrios de admiração à sua volta e, seguindo os seus olhares, viu-a, Helena. Um arrepio percorreu as suas costas. Estava deslumbrante, de uma beleza radiante e longínqua que nunca antes havia visto nela. Ali estava, rodeada das pessoas mais poderosas, com um sorriso de confiança e orgulho nos lábios. Ela era como o sol e, ele, uma mísera mota de pó na escuridão. Este cruel contraste foi como 1000 agulhas a cravar-se no seu orgulho já destroçado. Ficou ali com um pano na mão, a olhar para a mulher que outrora foi a sua esposa. A mulher que havia humilhado, dizendo que só merecia as sobras, agora brilhava como uma rainha. E ele, que se havia julgado superior, estava agachado a servir na sua festa. Uma mistura caótica de emoções surgiu nos olhos de João. Um ódio profundo pela pessoa que o havia levado a esta situação. Uma inveja abrasadora por tudo o que ela tinha. E entre tudo isso, um arrependimento tardio, amargo e tão doloroso que o dilacerava por dentro. O que é que tinha perdido? Havia deitado um diamante para ficar com uma simples pedra. Absorto nas suas emoções, as suas mãos tremeram, deixando cair um tabuleiro com copos vazios ao chão, provocando um forte e estridente estrondo. Um convidado próximo virou-se e olhou-o com desdém. "Que fazes, inútil? Some da minha vista." João apressou-se a desculpar-se, apanhando desajeitadamente os pedaços de cristal. A humilhação inundou-o. Sentiu como se todos no salão o estivessem a olhar, a rir dele. À distância, Helena pareceu ouvir o ruído. Olhou nessa direção por um segundo e depois virou-se para continuar a sua conversa. Talvez não o tenha reconhecido de todo. Ou talvez, para ela, agora não fosse mais do que um empregado insignificante e essa indiferença era mais dolorosa do que qualquer vingança. O frio invernal de Lisboa parecia penetrar até aos ossos. Sofia Ramos encolhia-se dentro do seu casaco fino, arrastando a única mala que lhe restava por uma rua movimentada. As luzes de neon brilhantes das lojas de luxo iluminavam o seu rosto, antes bonito e agora macilento e pálido. Depois de a sua verdadeira cara ser exposta, a sua vida havia afundado num abismo. Nenhuma empresa queria contratá-la. As suas economias esgotaram-se e o senhorio pô-la para fora do luxuoso apartamento que João lhe havia alugado. Os seus amigos, os que antes a rodeavam, agora evitavam-na como a peste. Realmente havia provado o que se sentia quando o mundo todo te vira as costas. No seu desespero, pensou em João.
Afinal, era o único homem a que podia agarrar-se naquele momento. Talvez 2 fracassados pudessem dar calor um ao outro naquele inverno frio. Depois de muito perguntar, finalmente encontrou a morada da miserável pensão onde se alojara João, no mais profundo de um beco úmido e sujo. Assim que a porta se abriu, um cheiro a álcool barato e tabaco atingiu-a, fazendo-a enrugar o nariz. João estava em frente a ela. Já não era o subdiretor atraente e elegante. Estava macilento com uma barba descuidada, a roupa amarrotada e os olhos injetados em sangue pelas insônias e pela bebida. — Que fazes aqui? Rosnou, olhando-a sem rasto de afeto, só com nojo. Ao ver o seu estado patético, a última esperança de Sofia desvaneceu-se. A decepção transformou-se rapidamente em fúria. Empurrou-o e entrou na diminuta e desordenada divisão. — João Antunes, olha no que te transformaste! Gritou com voz estridente. Tudo é por tua culpa, pela tua estupidez e pela tua arrogância. Se não tivesses provocado Helena Macedo, se me tivesses dado ouvidos antes, não estaríamos assim. João soltou uma risada seca, uma risada amarga e demente. Por minha culpa? Sofia, tens a lata de dizer isso? Agarrou-lhe o pulso com força. Se não fosse por ti, por fazeres-te sempre de vítima, por me provocares, eu nunca teria dito essa frase. Foste tu. Essa cara de falsa mosquinha morta tua arruinou-me. O quê? O que dizes? Sofia, atônita, também gritou. Cobarde, atreves-te a fazê-lo, mas não a assumi-lo. Menosprezaste a tua mulher para ganhares o meu favor e agora atiras-me toda a culpa a mim? Ganhar o teu favor? João riu com desdém, com um olhar cheio de desprezo. Acreditas que gostava de ti de verdade? Só te via como uma ferramenta, um brinquedo novo para me entreter. Comparada com Helena, não chegas nem à sola do sapato. Esta frase foi como um punhal direto ao ego de Sofia. O amor que havia idealizado foi brutalmente exposto pelo homem que o protagonizava. Nunca havia existido. Tudo havia sido uma troca de interesses. E agora que os interesses haviam desaparecido, só restava o ressentimento. És um desgraçado! Com todas as suas forças, soltou-se e agarrou um cinzeiro da mesa, atirando-o a João. Enredaram-se, insultando-se, gritando, inclusive empurrando-se como 2 animais feridos. O seu falso amor havia se partido por completo, deixando só culpas e ódio. Lançaram-se as palavras mais venenosas, expondo os seus cálculos mais egoístas. A briga terminou quando o dono da pensão bateu na porta, ameaçando chamar a polícia. Sofia, a chorar, apanhou a sua mala, olhando para João com um ódio absoluto. João Antunes, tu e eu, a partir de hoje, não temos nada a ver. Não voltes a aparecer na minha vida. Dito isto, arrastou a sua mala e foi-se embora, desaparecendo no beco escuro, deixando João sozinho na fria divisão, afogado em álcool e desespero. A sua relação tóxica, que começou com mentiras, terminou com ódio. Ambos receberam o trágico final que mereciam. A notícia da falência e das dívidas de João Antunes finalmente chegou à sua terra natal. A sua mãe, a senhora Antunes, ao saber que o seu querido filho havia passado de um promissor subdiretor a um completo fracassado, ficou chocada e furiosa. Não acreditava que o seu filho tivesse culpa. Para ela, João sempre havia sido o filho mais brilhante e bom. Toda a culpa a virou sobre Helena Macedo. Na sua mente, a sua ex-nora era uma bruxa que havia seduzido o seu filho para depois, com o poder da sua família, o destruir. Decidiu ir a Lisboa para reclamar justiça para o seu filho. Apresentou-se na sede do Grupo Titã, sem marcação prévia, e rompeu no vestíbulo, gritando e armando um escândalo, exigindo ver Helena. Helena Macedo, que saia essa cadela, essa nora ingrata e venenosa, que saia para ver a sua sogra. Vários guardas de segurança acudiram rapidamente para tentar detê-la, mas a senhora Antunes atirou-se ao chão gritando e chorando, atraindo-lhe a atenção de todos no vestíbulo. Meu Deus, olhem, a nora rica que abusa do seu poder usa o dinheiro do seu pai para arruinar o meu filho. Que azar teve a minha família ao acolher esta mulher ingrata. O incidente foi comunicado rapidamente ao escritório de Helena. A sua assistente, preocupada, disse-lhe: Diretora Macedo, talvez seja melhor que a segurança se encarregue. Não é necessário que a senhora intervenha. Helena deixou a caneta sobre a mesa, o seu rosto inexpressivo. Não te preocupes, disto encarrego-me eu. Levantou-se, ajeitou a roupa e saiu tranquilamente do seu escritório em direção ao elevador.
Quando Helena apareceu no vestíbulo, todos os olhares se centraram nela. Vestia um elegante casaco saia preto com o seu cabelo curto perfeitamente penteado e um rosto frio que irradiava a aura de alguém numa alta posição. Não se parecia em nada com a cadela ou a mulher venenosa que a senhora Antunes descrevia. Ao vê-la, a senhora Antunes levantou-se de um salto e apontou-a, insultando-a. Aí estás. Ainda te atreves a dar a cara. Arruinaste o meu filho. Estás contente, loba com pele de cordeiro. Helena não se perturbou. Fez um gesto aos guardas para que recuassem um pouco e olhou com calma para a mulher que durante 3 anos havia tentado agradar. Olá, senhora, disse, a sua voz clara e fria ressoando no vestíbulo. Não me chames, senhora. Não tenho uma nora como tu, gritou a mulher. Helena esboçou um sorriso trocista. Tem razão. O seu filho e eu estamos divorciados. Já não temos nenhuma relação. Aproximou-se mais um passo. A sua voz continuava monótona, mas cada palavra era como uma agulha para o coração da senhora Antunes. Senhora, recorda-se daquele ano quando o seu filho lhe deu dinheiro? A senhora pegou nele. E o que me disse a mim? Criticou-me pela minha origem humilde, por não estar à altura da sua família. Disse que eu não era digna do seu filho. Helena fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos atônitos da mulher. Pois bem, agora cumpriu-se o seu desejo. Eu, Helena Macedo, realmente não sou digna de João Antunes. Já não somos da mesma família, por isso, por favor, retire-se. O vestíbulo ficou num silêncio sepulcral. Os empregados olhavam assombrados para a sua jovem diretora. As suas palavras, sem um único insulto, tinham um poder de ataque maior do que 1000 maldições. Bateram diretamente na ganância e na arrogância da senhora Antunes, deixando-a sem palavras. Ficou paralisada, o seu rosto passando do vermelho ao pálido pela vergonha e pela raiva. Helena não disse mais nada. Virou-se com frieza e fez um gesto à equipa de segurança. Acompanhem a senhora à saída. Dito isto, voltou ao elevador, deixando para trás a mulher que estava a ser escoltada para fora do edifício, no meio de uma humilhação total. A sua relação com essa família havia sido cortada pela raiz, limpa e definitivamente. Quando parecia que após o divórcio e a falência de João, todas as contas estavam saldadas, Helena Macedo demonstrou que não era das que perdoam facilmente a quem a havia ferido, especialmente quando o dano não era só emocional. Durante o processo de liquidação dos assuntos financeiros finais após o divórcio, a equipa legal de Daniel Correia descobriu uma anomalia. Ao rever todas as transações financeiras dos 3 anos de casamento, notaram uma grande retirada de dinheiro da conta de poupanças pessoal de Helena, uma conta que ela tinha desde antes de casar. Na altura, João havia-la convencido docemente de que, como casamento, deviam unificar as suas finanças para que ele pudesse geri-las e investi-las melhor. Helena, na sua confiança cega, havia-lhe dado acesso a essa conta. Não sabia que era uma armadilha. Seguindo o rastro do dinheiro, Daniel descobriu que João não o havia usado para investir no patrimônio familiar. Havia transferido em segredo toda a quantia, uma soma considerável, para uma conta de valores secreta em seu nome. Havia estado a planear construir um fundo pessoal, uma via de escape para si mesmo durante muito tempo, e havia-o feito com o dinheiro da sua própria esposa. Este ato já não era um assunto civil dentro do casamento. Constituía um crime de burla e apropriação indevida. Daniel informou imediatamente Helena. Este dinheiro era um bem privativo teu anterior ao casamento. Ele usou enganos para se apropriar dele. Podemos apresentar uma queixa-crime contra ele pela via penal. Helena, sentada no escritório de Daniel, escutou e os seus olhos esfriaram ainda mais. Pensava que já havia subestimado o quão baixo João podia cair, mas a sua vileza superava a sua imaginação. Não só a havia traído emocionalmente, como também a havia burlado economicamente. Pois avança, disse ela, sem duvidar. Quero que devolva tudo o que não lhe pertence e que receba o castigo que a lei determinar. Não precisava desse dinheiro, mas não podia permitir que um burlão se saísse com a sua. Já não era uma vingança pessoal, era uma questão de justiça. A citação judicial chegou a João enquanto estava na sua úmida pensão a comer noodles instantâneos. Ao ver o papel com o cargo de burla e apropriação indevida, sentiu como se lhe tivesse caído um raio. Pensava que já havia chegado ao fundo, mas não sabia que debaixo do inferno havia outro inferno.
A dívida da indemnização do divórcio ainda não sabia como pagá-la, e agora enfrentava a possibilidade de ir para a prisão. O medo e o desespero invadiram-no. Helena Macedo, a mulher que havia desprezado, estava a usar a lei para passo a passo levá-lo a um beco sem saída. Ligou freneticamente a Daniel Correia, suplicando falar com Helena. Advogado Correia, por favor, diga-lhe que sei que me enganei. Devolver-lhe-ei o dinheiro. Trabalharei como um escravo para lhe pagar. Só lhe peça que retire a queixa, que não me deixe ir para a prisão. Daniel só respondeu com frieza. Senhor Antunes, essas palavras deveria guardá-las para o juiz. A minha cliente não deseja ouvi-las. A chamada terminou. João deixou cair o telefone e desmoronou-se no chão frio. Sabia que desta vez não havia escapatória. A dívida que havia contraído, tanto emocional como econômica, havia chegado o momento de pagá-la com a sua própria liberdade. Enquanto João se afundava na lama da lei e das dívidas, a carreira de Helena descolava como um foguete. O projeto ELAR, sob a sua direção, foi lançado oficialmente ao mercado. A campanha de marketing emocional que havia desenhado criou uma verdadeira febre. Os vídeos curtos sobre o mordomo ELAR tocaram o coração de milhões de consumidores, viralizando-se em todas as redes sociais. As pessoas já não viam o ELAR como um dispositivo tecnológico frio, mas sim como uma solução para as suas vidas, um companheiro compreensivo. Os pedidos chegaram em avalanche, superando as previsões mais otimistas. Só no primeiro trimestre, as vendas do ELAR quadruplicaram, convertendo um projeto à beira do cancelamento numa das novas galinhas dos ovos de ouro do Grupo Titã. O rotundo sucesso do ELAR catapultou o nome de Helena Macedo para um novo nível. O mundo empresarial já não a olhava com a curiosidade reservada a uma menina rica, mas sim com o respeito genuíno a uma líder talentosa, com visão e uma extraordinária perspicácia. Na reunião de fim de ano do Grupo Titã, Helena subiu ao estrado para apresentar com confiança os êxitos do projeto ELAR. Analisou os números com clareza, expôs a estratégia de desenvolvimento para a fase seguinte com lógica e convicção. A luz do projetor iluminava o seu rosto, dando-lhe uma aura de confiança e poder. Quando terminou, a grande sala de reuniões explodiu em aplausos incessantes. Nesse momento, Ricardo Macedo, como presidente do grupo, levantou-se para falar, o seu rosto transbordante de um orgulho infinito. Estimados membros da direção, disse, a sua voz grave a ressoar. Os números que acabamos de ver falam por si. A diretora do projeto, Helena Macedo, não só salvou um projeto, criou um milagre, abrindo uma nova direção para o nosso grupo no setor da domótica. Fez uma pausa, olhando para a sua filha e depois para a audiência. Com estes resultados excepcionais e a visão estratégica que demonstrou, eu, como presidente, proponho oficialmente Helena Macedo para o posto de diretora de marketing do Grupo Titã. Mal terminou de falar, a sala voltou a explodir em aplausos. Desta vez ninguém tinha nenhuma dúvida. A sua aclamação era completamente sincera. Não aplaudiam a filha do presidente, aplaudiam uma líder que o merecia. Helena avançou e recebeu um ramo de flores do seu pai. Agradeceu a confiança de todos e pegou no microfone. Obrigada pela confiança do presidente e de toda a direção, disse com voz firme e segura. Aceito este cargo. Prometo dar o melhor de mim juntamente com todos vocês para levar a marca Titã cada vez mais alto. Os flashes dos jornalistas presentes não paravam de disparar. Nesse dia, a imagem de Helena Macedo, a nova diretora de marketing do Titã, apareceu na capa de todos os principais jornais econômicos. Havia construído o seu próprio estatuto com o seu talento e esforço. O passado havia ficado para trás. Agora, diante dela, abria-se um futuro brilhante onde ela era a rainha da sua própria vida. A sua nova posição trouxe a Helena não só poder, mas também novas relações. No mundo dos negócios, uma diretora jovem, bela, talentosa e solteira como ela, tornou-se rapidamente um objetivo cobiçado. Muitos lhe mostravam a sua admiração, mas ninguém se atrevia a cortejá-la abertamente. Talvez por temor à enorme sombra de Ricardo Macedo, até que apareceu Matheus Soler. Matheus era o CEO de uma emergente empresa tecnológica especializada em inteligência artificial. Era 1 ano mais novo do que Helena,
um repatriado do Silicon Valley que trazia consigo confiança, entusiasmo e uma mente brilhante. A sua empresa tornou-se um sócio estratégico para a segunda geração do projeto ELAR do Titã. Desde o seu primeiro encontro na sala de reuniões, Matheus não ocultou o seu interesse por Helena. Olhava não só com o respeito de um sócio, mas com a admiração de um homem para uma mulher. Não usava elogios batidos, mas sim conquistava com o seu intelecto. Nas reuniões, era sempre o primeiro a entender e apoiar as ideias audazes de Helena, e inclusive as levava um passo mais além. O seu cortejo era civilizado e súbtil. Usava o trabalho como desculpa para a convidar para almoçar, mas sempre escolhia restaurantes com um ambiente romântico. Enviava-lhe os últimos livros sobre tecnologia, mas sempre com um cartão escrito à mão com palavras engenhosas. Elogiava publicamente o seu talento diante da imprensa, fazendo com que Helena brilhasse ainda mais. Helena não era ingênua. Sabia perfeitamente as intenções de Matheus. Não lhe desagradava, inclusive sentia certa admiração pela sua inteligência e o seu encanto. Mas o seu coração, depois de ter sido partido, havia se tornado cauteloso e desconfiado. Sempre mantinha uma distância profissional, tratando-o só como um sócio importante. No entanto, a aparição de Matheus agitou sem querer as águas tranquilas no coração de outra pessoa, Daniel Correia. Desde que ajudou Helena com o divórcio, Daniel havia permanecido ao seu lado, em silêncio, como um amigo e um assessor legal. Foi testemunha da sua transformação, da sua ascensão e sentiu uma mistura de alegria e uma vaga inquietação. Temia que quanto mais alto ela voasse, maior seria a distância entre eles. Naquela noite, num coquetel de negócios, Daniel viu como Matheus lhe punha o seu casaco a Helena quando ela disse que tinha um pouco de frio. Fê-lo de forma natural e Helena não o rejeitou. Ficaram a conversar sobre algum tema tecnológico que ele não entendia e pareciam o casal perfeito. Pareciam do mesmo mundo, um mundo de futuro e inovação. E ele, um advogado, parecia pertencer a outro mundo. Um de leis secas e litígios complexos, um sentimento amargo que nunca antes havia sentido apoderou-se dele. Eram ciúmes. Estava com ciúmes do talento de Matheus, da sua confiança, da facilidade com que podia aproximar-se de Helena e partilhar temas de conversação com ela. A caminho de casa, enquanto levava Helena no carro, o ambiente tornou-se invulgarmente silencioso. Daniel conduzia concentrado com a mandíbula tensa. "Parece que te dás muito bem com o CEO Soler", disse de repente, quebrando o silêncio. A sua voz soava algo distante. Helena virou-se para olhá-lo, notando a sua estranha atitude. "É um bom sócio, só um sócio." "Replico-te", disse Daniel sem desviar o olhar da estrada. "Não creio que ele pense o mesmo. Toda Lisboa sabe que te está a cortejar." Helena guardou silêncio sem saber o que responder. Ao ver o seu silêncio, Daniel sentiu uma opressão ainda maior no peito. Parou o carro em frente à mansão Macedo, mas não abriu a porta. Virou-se para olhá-la diretamente nos olhos. A luz tênue da rua refletia-se neles, revelando a sua insegurança e uma emoção intensa que sempre havia ocultado. "Helena", disse o seu nome com a voz grave e rouca. "Não gosto de como ele te olha." Não era uma acusação nem um conselho. Era uma confissão. Uma confissão desajeitada, mas sincera, de um homem ciumento. Cruzava a linha da amizade, levando consigo uma preocupação e um matiz de possessividade. Helena ficou gelada. O seu coração, que havia estado congelado, de repente deu um salto. Olhou-o profundamente nos olhos e, pela primeira vez, deu-se conta de que os sentimentos de Daniel para com ela não eram simplesmente os de um velho amigo. Enquanto a vida de Helena abria um novo capítulo cheio de cor, a de João Antunes afundava-se nos estratos mais escuros da sociedade. O céu de Lisboa era de um cinzento chumbo. Numa obra nos arredores, o ruído dos berbequins, martelos e gritos misturava-se numa sinfonia caótica e ensurdecedora. João, com um capacete de segurança amarelo e sujo, carregava pesados sacos de cimento de um caminhão até um armazém. Cada saco pesava 1 tonelada sobre os seus ombros doridos e calejados. O suor corria-lhe em barda, misturando-se com o pó de cimento e formando veios cinzentos no seu rosto macilento e curtido pelo sol. As suas mãos,
que outrora assinaram contratos milionários, agora estavam ásperas e cobertas de arranhões sangrentos. Estava há quase 2 meses neste trabalho. Depois de ser rejeitado por todas as empresas do setor e perseguido pelo banco pela dívida da indemnização, não lhe restou mais remédio do que aceitar os trabalhos manuais mais duros para ganhar umas poucas moedas e sobreviver. Não se atrevia a usar o seu nome real. Trabalhava com um nome falso. À hora do almoço, João sentou-se num canto poeirento da obra e recebeu a sua barata marmita, arroz branco, uns poucos vegetais cozidos e um pedaço de tortilha. Comia com avidez, sem se importar com o sabor, a fome e o cansaço superavam tudo. Enquanto comia, levantou a vista e viu um ecrã LED gigante num edifício em frente. Estavam a emitir as notícias econômicas do meio-dia, e então apareceu a sua imagem, Helena Macedo. Vestia um elegante casaco-saia cor creme com o seu cabelo curto perfeitamente penteado e um rosto que irradiava confiança. Estava no palco de um fórum tecnológico internacional, falando com fluidez em inglês sobre a estratégia de desenvolvimento do ELAR. As luzes do palco iluminavam-na, fazendo-a parecer uma deusa radiante. O título na parte inferior do ecrã dizia: Helena Macedo, diretora do Titã, a nova estrela do setor tecnológico europeu. Crack. Os pauzinhos de plástico na mão de João partiram-se em 2. Olhou fixamente o ecrã com os olhos injetados em sangue. A comida na sua marmita, de repente, soube-lhe amarga. O contraste cruel era como uma lâmina no seu orgulho destroçado. Ela estava no céu, ele no inferno. Ela era aclamada pelo mundo. Ele era um operário anônimo. Tudo o que ela tinha agora, carreira, fama, riqueza, ele poderia ter tido uma parte, se tão só naquele dia não tivesse dito essa frase. O remorso consumia-o, mas foi rapidamente substituído por uma emoção ainda mais forte, o ódio. Não se odiava a si mesmo pela sua estupidez, odiava-a a ela. Acreditava que ela tinha sido demasiado cruel, que o havia encurralado até este ponto. Não podia aceitá-lo. Não podia suportar viver na lama enquanto a mulher que havia pisado estava no topo da fama. Apertou os punhos, as unhas cravando-se nas palmas até lhe fazer sangue. Não podia continuar assim. Mesmo que tivesse que morrer, arrastá-la-ia consigo. Uma ideia louca e malévola começou a gestar-se na sua mente, nublada pelo ódio. Vingar-se-ia a qualquer preço. O fogo do ódio consumiu o último resquício de razão de João Antunes. Deixou seu trabalho na construção e usou o pouco dinheiro que lhe restava para pôr em marcha o seu demente plano de vingança. Sabia que com os seus meios atuais, enfrentar-se diretamente à família Macedo era como chocar um ovo contra uma rocha. A única forma era encontrar um aliado, alguém que partilhasse o seu mesmo inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, e o maior inimigo do Grupo Titã no mercado, naquele momento, era a Omnia Corp. A Omnia era um conglomerado tecnológico veterano, mas nos últimos anos havia mostrado sinais de estagnação, sendo superado pelo Titã em vários setores. Em particular, o sucesso do ELAR havia dado um golpe duro à sua linha de produtos de domótica, fazendo-lhes perder uma importante cota de mercado. João apostou que na Omnia estavam furiosos e procuravam qualquer forma de deitar o Titã abaixo. Através de um antigo contacto da sua época na Inovatec, João conseguiu contactar em segredo com um tal Moraes, subdiretor de desenvolvimento de produtos na Omnia. Moraes era um homem ambicioso que não hesitaria em usar qualquer meio para ascender. Encontraram-se num bar pequeno e discreto. João, com a roupa mais decente que tinha, expôs o seu plano. Senhor Moraes, sei que a Omnia está desesperada por obter informação sobre o projeto ELAR 2 do Titã, disse João diretamente. E eu sou quem pode ajudá-lo a consegui-la. Moraes deu um gole na sua bebida, semicerrando os olhos com ceticismo. Você, um ex-diretivo em falência, com que credenciais me diz isso? João sorriu com amargura. Precisamente porque perdi tudo. Já não tenho nada a perder. Conheço Helena Macedo melhor do que ninguém. Conheço a sua forma de trabalhar, inclusive os seus hábitos. E o mais importante, tenho um contacto dentro do Titã. Mentia. Não tinha nenhum contacto, mas precisava de parecer valioso para que Moraes confiasse nele.
O seu plano era aproximar-se de um antigo colega da Inovatec, que agora trabalhava no departamento de marketing do Titã sob as ordens de Helena. Planeava usar uma mistura de dinheiro e chantagem sobre segredos passados para o obrigar a filtrar a informação. Moraes mostrou-se interessado. Se conseguissem os planos de desenvolvimento e os dados técnicos do ILAR 2, a Omnia poderia adiantar-se, lançando um produto similar para bloquear o Titã. O risco era enorme, mas os benefícios ainda maiores. O que quer em troca? Perguntou Moraes. Uma soma de dinheiro suficiente para começar uma nova vida noutro lugar. E mais importante, João apertou os dentes, os seus olhos a brilhar com rancor. Quero ver Helena Macedo fracassar. Quero ver o seu projeto mais querido destruído. Quero vê-la cair do topo. Depois de o considerar, Moraes assentiu. De acordo, aceito. Mas se falhar ou tentar enganar-me, já sabe quais serão as consequências. Selou-se um pacto diabólico. João recebeu um adiantamento de Moraes, usou esse dinheiro para alugar um apartamento melhor, comprar roupa nova e começar a aproximar-se do seu objetivo. Sentiu que um pouco do poder que havia perdido regressava. A sensação de calcular, planear e manipular outros excitava-o. Estava convencido de que desta vez ele seria o vencedor. Faria com que Helena pagasse por tudo. O antigo colega a que João apontava chamava-se Carlos. Era um empregado normal no departamento de marketing com certo talento, mas que não havia sido valorizado pelo seu anterior chefe. Quando Helena assumiu o cargo, reconheceu o potencial de Carlos e deu-lhe oportunidades para crescer. No entanto, João conhecia o ponto fraco de Carlos, a ludopatia. João marcou um encontro com Carlos, ofereceu-lhe uma grande quantidade de dinheiro e ameaçou-o com revelar as suas dívidas de jogo. Ao princípio, Carlos negou-se rotundamente. Devia muito a Helena, mas diante da enorme pressão e da tentação, finalmente cedeu, aterrorizado e cheio de culpa. Preciso de todos os documentos relacionados com o plano de lançamento e as especificações técnicas do ILAR 2, ordenou João. Copia tudo para esta pen. Em 3 dias entrega-mo. Carlos pegou na pen a tremer com o coração apertado pela culpa, mas o que João nunca imaginou é que logo depois dessa reunião, Carlos fez algo inesperado. Não foi ao cassino nem à sua casa. Foi diretamente ao escritório de advogados de Daniel Correia e pediu para ver Helena. Ajoelhou-se a chorar e contou-lhe toda a verdade. Ao escutá-lo, Helena e Daniel olharam-se. O rosto de Helena não mostrava surpresa, só uma frieza aterradora. A besta encurralada finalmente mordeu. Que fazemos agora? Perguntou Daniel, embora já tivesse um plano em mente. Jogar ao seu mesmo jogo, respondeu Helena com olhar afiado. Se quer uma armadilha, dar-lhe-emos a armadilha perfeita. Não repreendeu Carlos. Pelo contrário, tranquilizou-o e prometeu-lhe ajudá-lo com as suas dívidas em troca da sua total cooperação. Traçou-se um plano meticuloso. A equipa de cibersegurança do Titã criou uma pasta falsa chamada ILAR 2, confidencial. Dentro havia documentos que pareciam muito reais, designs, especificações, planos de marketing, mas tudo era informação falsa e sem valor. E o mais importante, cada arquivo continha um microchip de segmento e um software espião que registraria toda a atividade da PEN. 3 dias depois, Carlos reuniu-se com João numa cafetaria tranquila e entregou-lhe a PEN tal como estava planeado. João, sem suspeitar de nada, pegou no seu despojo com uma expressão de triunfo. Imediatamente contactou Moraes e acordaram a entrega para essa mesma noite num parque de estacionamento subterrâneo abandonado nos arredores. Queria a máxima discrição. Nessa noite, João conduziu um carro de aluguer até o ponto de encontro. Moraes já estava ali. O ar no parque de estacionamento era úmido e tenso. Onde está a mercadoria? Perguntou Moraes. João, satisfeito, mostrou-lhes a PEN. Tudo o que precisa está aqui. Onde está o meu dinheiro? Moraes atirou-lhe uma pasta. Confira. Exatamente no momento em que João abria a pasta e Moraes pegava na PEN, desencadeou-se o caos. Room. Dezenas de carros da polícia apareceram de todas as direções, os seus faróis a iluminar o parque de estacionamento, as sirenes a uivar. As saídas foram bloqueadas. Polícias com coletes à prova de bala saíram dos carros apontando as suas armas para eles. Quietos, estão detidos por espionagem industrial e roubo de propriedade intelectual.
João e Moraes ficaram paralisados, pálidos como fantasmas. A pen e a pasta caíram ao chão. Da escuridão surgiram duas figuras, Helena Macedo e Daniel Correia. Helena, com um casaco comprido, tinha o rosto gelado, sem emoção. João viu-a, os seus olhos avermelhados de ódio e incredulidade haviam-no enganado. Havia caído numa armadilha perfeitamente montada. "Por quê?" gritou desesperado. Helena não respondeu, só o olhou com os olhos de um vencedor, observando um perdedor patético. Para alguém como João Antunes, a prisão era o lugar mais apropriado. A polícia avançou sobre eles, algemando João e Moraes. O frio clique metálico das algemas ressoou como uma sentença de morte, pondo fim à liberdade e ao futuro de João. Ele mesmo havia cavado a sua própria sepultura. Na fria sala de interrogatórios da esquadra, o ar era denso, só quebrado pelo tic-tac monótono do relógio de parede. A luz fluorescente do teto tinha tudo de um branco pálido e impessoal. João estava sentado numa cadeira de metal, algemado, com o cabelo desgrenhado e um uniforme de detido que lhe ficava grande, fazendo-o parecer ainda mais miserável. Estava ali há 2 dias, submetido a interrogatórios intermináveis que haviam destroçado a sua resistência. A porta de ferro abriu-se com um rangido. Entrou um oficial, seguido de 2 pessoas. Quando João levantou a cabeça, os seus olhos vazios contraíram-se. Helena Macedo vestia um fato cinzento escuro, a sua postura ereta, o seu rosto inexpressivo. A sua aura fria e distante parecia deslocada naquele ambiente sombrio. Ao seu lado, Daniel Correia mantinha-se um passo atrás, silencioso como uma sombra, mas a sua presença criava um muro invisível e sólido que a protegia. "Consegui 10 minutos", disse Helena, quebrando o silêncio. "O meu advogado disse-me que insistias em ver-me." João olhou-a fixamente. A desesperação nos seus olhos foi substituída por um ódio demencial. Desatou a rir, uma risada rouca e amarga. "Helena Macedo, estás satisfeita, vendo-me assim? Estás contente?" rosnou o som das algemas a chocar. "Meter o teu ex-marido na prisão. És realmente cruel. De que é feito o teu coração? De pedra!" gritou, tentando quebrar a sua calma com as palavras mais injuriosas. Queria vê-la sofrer, vê-la atormentada como ele. Mas Helena não se perturbou. Olhou-o com calma, com uma frieza que reservaria para um estranho. "Cruel", repetiu com voz monótona. "João Antunes, tens tu o direito de me falar de crueldade?" Aproximou-se um pouco mais da mesa de interrogatórios. A distância física encurtou, mas a emocional tornou-se infinita. "Quando trouxeste a tua amante à casa e me obrigaste a cozinhar para vocês, pensaste na crueldade? Quando lhe serviste o melhor pedaço de carne diante de mim, pensaste na crueldade?" Cada pergunta era uma agulha a cravar-se no orgulho de João. "E quando me olhaste com desprezo e me disseste que só merecia as sobras?" Fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos, pronunciando cada sílaba com uma clareza de aço. "Onde estava a tua crueldade, então?" João ficou sem palavras. As imagens daquela cena fatídica voltaram à sua mente com uma clareza brutal. Queria replicar, mas não podia. Ao vê-lo em silêncio, Helena continuou, a sua voz imperturbável. "Tudo o que estás a sofrer hoje não é porque eu seja cruel, é o preço que tens que pagar. Pagar pela tua traição, a tua humilhação, a tua ganância e a tua estupidez." "Mentes!" gritou João, impotente como um animal ferido. "Se te restasse algum afeto, não me terias levado a este extremo. Afinal, fomos marido e mulher." "Afeto!" Helena esboçou um sorriso gelado. "Tu mesmo o mataste, João. Desde o dia em que decidiste trair-me, perdeste o direito de falar de afeto." Olhou para o seu relógio. Acabaram-se os 10 minutos. Dito isto, virou-se friamente, sem voltar a olhá-lo. "Helena Macedo, fica aí!" gritou João enlouquecido, tentando avançar sobre ela, mas as algemas detiveram-no. "Arrepender-te-ás. Não te perdoarei na vida. Amaldiçoou-te para que nunca sejas feliz." A porta de ferro fechou-se de repente, deixando para trás as suas maldições e os seus gritos impotentes. Helena caminhou pelo corredor com Daniel ao seu lado em silêncio. Ele pôs-lhe uma mão no ombro, um gesto de consolo sem palavras. Helena não disse nada, só continuou a caminhar com as costas direitas.
A sua maldição não significava nada, porque a sua felicidade há muito tempo já não tinha nada a ver com ele. O caso de espionagem industrial que envolvia os dois gigantes tecnológicos, Titã e Omnia, provocou um verdadeiro terremoto no mundo empresarial de Lisboa. O julgamento atraiu uma enorme atenção mediática. João Antunes, Moraes e outros altos cargos da Omnia foram levados ao banco dos réus. No tribunal, Daniel Correia, como representante legal da parte prejudicada, o grupo Titã apresentou provas irrefutáveis. A PEN com dados falsos, mas com um chip de seguimento, o vídeo da transação ilegal no parque de estacionamento, o testemunho detalhado de Carlos, tudo isso desenhava um quadro completo de uma conspiração meticulosamente planeada. O advogado de João tentou argumentar que o seu cliente havia sido manipulado pela Omnia, que agiu por desespero, mas a procuradoria desmontou rapidamente essa mentira, apresentando provas do seu anterior crime de burla e apropriação indevida contra Helena Macedo. Isto demonstrava que a natureza de João era inerentemente gananciosa e sem escrúpulos, e que a espionagem industrial era só uma escalada no seu historial criminoso. Moraes e a direção da Omnia também não puderam negar os cargos. A Omnia Corp enfrentou uma multa astronômica, as suas ações despenharam-se e uma reputação construída durante 100 anos desmoronou-se num instante. Após vários dias de julgamento, finalmente foi ditada a sentença. João Antunes, pelos crimes de espionagem industrial e burla, foi condenado a 10 anos de prisão. 10 anos. 1/3 da sua vida restante, pagando a sua dívida atrás das grades. Ao escutar a sentença, desmoronou-se na cadeira com o olhar completamente vazio. Tudo havia terminado de verdade. Moraes e os demais acusados receberam sentenças apropriadas de entre 7 e 9 anos de prisão. A história não terminou aí. Durante a investigação sobre as finanças de João, a polícia descobriu irregularidades relacionadas com Sofia Ramos. Resultou que, durante o seu tempo na Inovatec, havia desviado uma pequena quantidade de fundos da empresa para despesas pessoais. João sabia-o e ajudou-a a encobri-lo. Essa dívida era uma das razões pelas quais ela dependia tanto dele. Embora a quantidade não fosse grande, o ato constituía um crime. Sofia foi chamada a depor de novo. Embora não fosse para a prisão como João, foi condenada a 2 anos de prisão com suspensão de pena e a realizar trabalhos para a comunidade. Mais importante ainda, a mancha dos antecedentes criminais acompanhá-la-ia toda a sua vida, fechando qualquer porta a um futuro num ambiente profissional decente. O final para os manipuladores havia chegado. A notícia das condenações difundiu-se amplamente. Helena recebeu uma mensagem de Daniel enquanto estava no seu escritório de diretora de marketing a olhar o horizonte brilhante de Lisboa. Acabou-se. Apanhou 10 anos. Leu a mensagem e não respondeu de imediato. Não sentia alegria nem satisfação. Só um imenso alívio, como se uma pesada laje que carregava no peito durante muito tempo finalmente tivesse sido retirada. A tempestade que João havia desencadeado na sua vida por fim havia passado. Respirou fundo e o ar nos seus pulmões pareceu mais limpo. O céu exterior era azul e vasto. Havia-se feito justiça. Agora era o momento de viver de verdade para si mesma. A tempestade passou, deixando uma calma inesperada. Depois de meses de tensão e batalhas legais, uma vez que todas as dívidas foram saldadas pela justiça, Helena sentiu um estranho vazio. O fogo da vingança havia se consumido, e entre as cinzas deu-se conta de que as cicatrizes do seu coração ainda doíam. A adrenalina havia desaparecido, deixando só um profundo esgotamento físico e mental. Ricardo Macedo, com a sensibilidade de um pai, deu-se conta. Via que a sua filha, apesar do seu sucesso e da sua fortaleza, tinha um sorriso distante e uma tristeza oculta no olhar. Uma noite entrou no seu escritório na mansão. Helena, tens trabalhado demasiado ultimamente. Deixa o trabalho da empresa por um tempo. Estou bem, pai, respondeu ela, sem desviar o olhar do computador. Dá-me ouvidos, insistiu ele. Vamos viajar para descansar. Só tu e eu. Faz muito que não passamos tempo juntos. Considera que é a minha forma de te compensar. Ao ver o olhar carinhoso e culpado do seu pai, Helena não pôde negar-se. Assentiu. 2 dias depois, estavam em São Sebastião.
Adaptado para São Sebastião no Brasil, mas mantendo o original espanhol San Sebastián, vou adaptar para Viana do Castelo, no norte de Portugal. A Pérola do Atlântico. Não se alojaram em ruidosos hotéis de 5 estrelas, mas sim num tranquilo resort com vistas para a Foz do Lima. Durante esses dias não falaram de trabalho nem de coisas tristes. Passearam pela margem ao amanhecer, vendo como a bruma envolvia essa paisagem. Desfrutaram da gastronomia local na parte antiga, exploraram os barcos tradicionais e subiram ao Monte de Santa Luzia para contemplar a panorâmica da cidade. Nesse ambiente de paz e tranquilidade, o seu coração começou a amolecer. Uma tarde, enquanto tomavam um café numa esplanada, Ricardo suspirou. Ao ver-te agora tão forte, mas tão sozinha, arrependo-me. Helena deixou a sua chávena e olhou para o seu pai. Isso já é passado, pai. Mas se tivesse sido mais firme, então talvez não tivesse sofrido tanto. Disse ele com voz arrependida. Helena negou com a cabeça e pôs a sua mão sobre a do pai, já sulcada de rugas. Pai, nunca te culpei. Esse foi o caminho que eu escolhi. Fui estúpida, fui cega. Essa queda, embora dolorosa, fez-me despertar. Ajudou-me a dar-me conta de quem gostava de mim de verdade e a reencontrar-me a mim mesma. Sem ela, provavelmente continuaria a ser uma esposa submissa numa pequena cozinha. Ao ouvir a sua filha, Ricardo sentiu um grande alívio. Sabia que realmente havia deixado para trás o passado. Durante a viagem, Daniel Correia não a incomodou. Só lhe enviava mensagens curtas de vez em quando. Tudo bem por aí? Está bom tempo? Um dia, ao voltar para o seu quarto, Helena encontrou um pequeno pacote. Dentro havia um lenço de seda suave de cor verde esmeralda e um cartão escrito à mão. Dizem que as noites em Viana do Castelo são um pouco frias. Abriga-te, Daniel. Um presente simples, uma nota carinhosa sem pretensões que fez com que o coração de Helena estremecesse. Deu-se conta de que o afeto de Daniel era como um ribeiro cálido que fluía em silêncio, sem fazer ruído, mas com o poder de curar as suas feridas. O último dia em Viana do Castelo, Helena estava sozinha junto à foz, vendo como o entardecer tingia a água de um laranja brilhante. O vento acariciava o seu cabelo curto. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso genuíno, ligeiro e sereno. O passado havia ficado para trás. Os que tinham que pagar já haviam pago. Estava pronta para escrever um novo capítulo na sua vida. Helena Macedo regressou a Lisboa com uma energia renovada. Já não era só uma poderosa diretora, mas sim uma mulher que havia encontrado a paz interior. Mergulhou no trabalho com uma paixão e criatividade ainda maiores, levando o departamento de marketing e todo o grupo Titã a novos êxitos. Mas, ao contrário de antes, agora sabia como encontrar o equilíbrio. Passava mais tempo com o seu pai, com os seus hobbies e com os seus amigos. Daniel Correia notou a mudança mais do que ninguém. Via-a sorrir mais e os seus sorrisos já não eram distantes e profissionais, mas sim radiantes e cálidos. Soube que o momento que tanto havia esperado finalmente havia chegado. Não escolheu um restaurante de luxo nem um cenário romântico elaborado. Simplesmente a convidou para passear depois de jantar pelo Parque das Nações. A noite lisboeta era tão deslumbrante como sempre. As luzes dos arranha-céus refletiam-se na água do Tejo. Caminhavam em silêncio. A brisa do rio era fresca e agradável. Obrigada por tudo o que fizeste por mim, disse Helena de repente, quebrando o silêncio. Senti, não sei se teria podido superá-lo com tanta força. Daniel deteve-se e virou-se para olhá-la. Sob a luz tênue de um candeeiro, os seus olhos pareciam ainda mais profundos e sinceros. Ajudar-te não foi porque fosses uma cliente, nem só porque fôssemos velhos amigos. O coração de Helena começou a bater mais depressa. Esperou em silêncio que continuasse. Helena, disse o seu nome, a sua voz grave e séria. Recordas-te da noite antes da formatura? Nesse dia disse-te que gostava de ti. Ela assentiu. Como poderia esquecê-lo? Todos estes anos, esse sentimento nunca mudou. Segui-te à distância. Vi-te casar. Vi-te sofrer. Sentia-me muito frustrado por não ter o direito de intervir. Respirou fundo. Agora és livre. Reencontraste-te a ti mesma. Sei que talvez seja cedo e que as tuas feridas ainda não sararam de todo, mas não quero esperar mais. Olhou-a diretamente nos olhos.
um olhar cheio de ternura, respeito e um pouco de nervosismo. Helena Macedo, dar-me-ias uma oportunidade? Não como o teu advogado, nem como o teu amigo. Dá-me a oportunidade de cuidar de ti, de te amar, de construir contigo um futuro novo. Um futuro baseado no respeito, na confiança e no amor verdadeiro. Não se ajoelhou, não havia anel nem flores, só uma confissão simples, mas carregada com o peso de uma década de sentimentos. Não prometeu castelos no ar, só pediu uma oportunidade. Helena olhou para ele, para o homem que sempre havia estado ali, o seu apoio incondicional nos dias mais negros. Pensou no seu passado doloroso com João, na traição e na humilhação. Depois, olhou os olhos cálidos de Daniel e viu nele segurança e confiança. Deu-se conta de que já não tinha medo. Estava pronta para amar de novo. Um sorriso radiante, genuinamente feliz, floresceu nos lábios de Helena. Um sorriso tão bonito como o amanhecer depois de uma longa e escura noite. Não disse nada, simplesmente assentiu levemente. Esse simples gesto foi suficiente para iluminar o mundo inteiro de Daniel. Incapaz de conter a sua alegria, pegou-lhe suavemente na mão. A mão dela estava um pouco fria, mas ele abrigou-a com o calor da sua. De mãos dadas, continuaram o seu passeio ao longo do rio. O passado doloroso havia ficado para trás para sempre. Perdoar quem havia ferido era impossível. Mas encontrar uma nova felicidade, um novo amanhecer para a sua vida, era totalmente possível. E essa felicidade agora acabava de começar.